Boa noite, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre o volteio, né? Para quem não sabe, o volteio é uma modalidade equestre definida como ginástica sobre um cavalo em movimento. Então, os seus movimentos característicos hoje têm uma suavidade e precisão. A estética e a harmonia também são características muito valorizadas no volteio artístico. Você também pode chamar essa modalidade de ginástica sobre um cavalo em movimento, já que o volteador faz as acrobacias sobre o lombo do cavalo enquanto ele é mantido a galope. Então, além das técnicas e equilíbrio sobre o animal, o esporte ele exige que o volteador, no caso o volteador é o atleta, que ele tenha confiança plena no seu cavalo. Sendo assim, tornando-se uma das modalidades que mais estimula o respeito mútuo entre o homem e o animal. E falando um pouco sobre as competições, nesse esporte o campeonato mundial acontece a cada 2 anos, sendo uma edição exclusiva do volteio artístico e uma edição de jogos equestres mundiais. E falando um pouco nas competições do Brasil, o volteio tem as categorias equipe, individual e duplas. Então os atletas eles são divididos de acordo com suas habilidades em diversos níveis, sendo o A o mais alto e o E o mais baixo, né? Então ele seria A, B e C, seriam feitas tipo com o cavalo a galope em círculo guiado por uma terceira pessoa. E no caso D e E são feitas ao passo. É uma modalidade equestre. Isso quer dizer que o seu praticante precisa ter um cavalo e em cima deste cavalo ele utiliza movimentos da ginástica. Utilizando movimentos da ginástica em cima do cavalo que está em movimento. Não é uma coisa muito fácil, então parece que precisa ter um equilíbrio muito alto. E por isso ter esse equilíbrio muito alto, foi utilizada essa modalidade na Idade Média, para o treinamento dos militares. Pois na época não existiam armas, não existiam outras formas. Então eles utilizavam cavalos e escudos e espadas. Então os militares precisavam ficar com escudo em uma mão e espadas em outra. Assim não podendo segurar o cavalo de uma certa forma. Eles precisavam ter um equilíbrio muito alto. E para isso o volteio tem essa potência, né? Então foi utilizado o volteio no treinamento deles. E o volteio aconteceu uma vez nos Jogos Olímpicos, para ser mais exato, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, que foi essa vez que participou somente pela questão do custo dele, um custo muito alto, então valia a pena tê-lo nos Jogos. Mesmo sendo uma modalidade muito boa, é muito cara. Então não existe nos Jogos, porém existe seu campeonato por fora, que se chama Jogos Equestres Mundiais, que acontece de 4 em 4 anos também. E em questão do Brasil, o volteio chegou a mais de 30 anos e teve seu maior desenvolvimento numa época entre 2005 e 2010, que foi quando tinha cerca de 300 atletas inscritos na Confederação Brasileira de Hippismo. Gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Amanda e hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas curiosidades sobre o volteio e a ginástica. Bom, a primeira curiosidade que eu trouxe sobre o volteio é que ele está presente no Brasil vai fazer mais de 30 anos e o seu maior pico foi de 2005 a 2010, quando havia mais de 300 inscritos ativos pela Confederação Brasileira do... Bom, a segunda curiosidade que eu trouxe para vocês é que desde muito tempo e até atualmente o volteio é utilizado dentro dos exércitos. Como que ele é utilizado dentro do exército? Para se obter um melhor respeito e melhor resultado de cada pessoa com o seu cavalo, com o seu animal, e também melhora muito a postura de cada cidadão. A terceira curiosidade que eu trouxe foi que nos dias atuais o esporte equestre ele é procurado bastante por pessoas
que saem da fisioterapia, pilates, esporte funcional no geral. E ele também é muito procurado por pessoa que não quer focar em competição. Elas estão fora de competição, mas elas querem conhecer o esporte. Bom, a quarta curiosidade que eu trouxe não é bem uma curiosidade, mas é para quem se interessou nesse esporte equestre que é o volteio. E é aqui em São Paulo, na cidade de Valinhos, um dos maiores pontos de referência para quem quer aprender um pouco mais sobre o volteio. Lá tem uma escola de iniciação para quem não quer focar em competição. Para quem quiser também. Bom, uma coisa que eu acho muito legal do volteio é que ele é muito voltado para o trabalho em equipe, que eu gosto muito, e ele também é muito voltado para amizade, porque atualmente ele não é mais separado somente para adulto, ele pode ser praticado por criança, adolescente, idoso, e isso busca uma corrente de amizade muito grande por pessoas que praticam o mesmo esporte. Bom, a quinta curiosidade que eu trouxe é que 30 minutos de equitação no cavalo libera 1.800 estímulos cerebrais. Cada tempo de treinamento vai mais ou menos de 1h20 até 2h20. E para uma pessoa que foca em competição, que ainda tem hoje em dia, vai de 2 horas a 4 horas por tempo de treinamento. De cada competição no volteio não era permitido aquecimento dentro da área de competição. Então ia começar a competição, você tinha que ter aquecido com o cavalo num período de 1 ou 2 horas antes de começar a prova e deixar um tempo para o cavalo descansar. Bom, hoje a estética e a harmonia são as características mais valorizadas dentro do volteio artístico, onde suas principais bases são na França e na Alemanha. Eduardo, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre uma breve história do volteio, das suas manifestações pelo mundo e no Brasil, dando um resumo rápido aí para ver se vocês possam compreender. Bom, sem mais delongas, o volteio, como já foi dito antes, ele é um esporte que foi surgido na Idade Média, onde os cavaleiros precisavam subir no cavalo e não tinha armas, ou então, no caso, eles teriam que usar uma lança, uma espada e um escudo como sua forma de batalha, fazendo assim com que eles se equilibrassem praticamente no cavalo sem segurar as mãos. Daí foi dada a origem, com o passar do tempo, claro, várias evoluções, sobre o volteio. A origem do volteio, em específico, é essa. Agora temos também uma origem de os ensinamentos, os primeiros ensinamentos dele foi dado à sociedade com o passar do tempo, com as evoluções, que foi feito na Itália no ano de 1490, onde ele foi sendo ensinado por na Itália, com um coronel que era professor das artes guerreiras e fazendo assim com que ele ensinasse seus soldados a arte de subir no cavalo, do equilíbrio, de tudo mais. E com o passar do tempo foi se evoluindo, foi crescendo, foi se tornando um esporte e hoje em dia ele é mais conhecido na Alemanha, onde ele é bem popular lá, tem bastantes campeonatos, como pode dizer, bastante jogos diversificados e competições entre si. Como já foi dito, por ser um esporte muito caro, ele foi retirado dos Jogos Olímpicos. Não é um esporte não é acessível para todo mundo, que é um esporte que tem um custo muito alto por causa do cavalo, por causa dos materiais, por causa do espaço em si, mas é um esporte que também, como já foi dito antes, tem o total controle entre o equilíbrio e a comunicação entre o ser humano e o animal, o respeito com o próximo, o respeito com o animal, com a natureza. No Brasil, o volteio foi popular, teve sua popularidade nos anos de 2005 a 2010, mas aqui muita gente não conhece, eu particularmente não conhecia até fazer esse vídeo aqui, esse trabalho, e ele foi retirado, como já disse, dos Jogos Olímpicos por esse motivo, por ser um esporte muito caro, muito difícil acesso, não é qualquer um consegue fazer um esporte desse daí, qualquer um tem a acessibilidade de fazer um esporte desse. Mas fora ele ter tirado essas competições mais, como pode dizer, mais oficiais, tem essas competições deles por fora, internas, com só eles mesmos, só sobre o volteio mesmo entre si, sem outras modalidades interligadas. A história do volteio basicamente é essa. No mundo ele é um pouco desconhecido ainda, alguns países não praticam, mas como eu já disse, o seu foco de origem maior, o foco de trabalho maior do volteio é na Alemanha, onde lá ele é um esporte bastante popular, como o futebol é aqui pro Brasil.
O volteio está presente no Brasil há mais de 30 anos, sendo que seu pico de desenvolvimento só ocorreu entre 2005 e 2010, quando o país já contava com cerca de 300 atletas ativos e inscritos na Confederação Brasileira de Hipismo. No estado de São Paulo, o volteio ele é praticado no Clube Hípico de Santo Amaro, no Clube de Campo de São Paulo, na Hípica Paulista, no Meneg Alphaville e também na Sociedade Hípica de Campinas. O esporte ele parte do princípio de usar o impulso do cavalo ao seu favor, criando uma harmonia e ressonância com o cavalo. O Brasil ele tem sido palco de competições nacionais e internacionais, sendo São Paulo o grande responsável pela formação do maior número de atletas e promoção de provas. Paralelamente, também vem promovendo um concurso de volteio internacional que ele ocorre todo ano, e também participações no exterior. Não tem muitas informações acerca do volteio na internet, ainda mais no Brasil, mas traz os esportes em cavalos no geral, sendo adestramentos, saltos, tambor, entre outros. Mas do volteio é mais essas informações. E o volteio ele não participa já participou de uma Olimpíada, só que ele não faz parte mais. Agora eles têm os próprios campeonatos mundiais. E agora eu vou falar para vocês alguns destaques brasileiros. Em 2002, a equipe sênior conquistou a 9ª colocação nos Jogos Equestres Mundiais em Jerez de la Frontera, na Espanha. No individual, a Flávia Temudo Guida conquistou a 9ª posição, sendo a melhor classificação brasileira nos Jogos. Posteriormente, em 2006, a equipe sênior conquistou a 8ª colocação nos Jogos Equestres Mundiais em Aachen, na Alemanha. E 2 anos depois, em 2008, 2 equipes brasileiras participaram dos campeonatos mundial e europeu, realizando na República Tcheca, sendo que a equipe sênior foi a 9ª colocada no mundial e a juniores ocupou o 7º lugar no europeu. O volteador paulista Nicolas Martins foi o 11º colocado na disputa individual. Olá, eu vou falar sobre o artigo científico que eu pesquisei e achei. O artigo se chama Equitação e Volteio com Crianças Carentes, uma proposta educacional. A ideia desse artigo surgiu pelo envolvimento de uma pesquisadora com crianças da favela do Real Parque, no distrito de Barão Geral, na cidade de Campinas, aqui no Brasil mesmo. Esse primeiro contato aconteceu de forma espontânea em um bairro da favela. Tudo se deu porque eu volteio, né? Porque eu volteio. Porque a pesquisadora foi nesse bairro da favela. E lá ela perguntou qual é o animal que eles mais gostavam. Eles falaram o cavalo. Tipo, ela fez uma pesquisa geral e deu o cavalo. E com isso, ela pensou em aplicar o volteio por conta dessa pesquisa dela. A ideia inicial dela era fazer um trabalho básico de volteio e tudo mais para apresentar às crianças essa modalidade. Normalmente, a idade que a pesquisadora fez, a idade das crianças era de 7 a 12 anos. As crianças foram colocadas no programa para desenvolver o controle motor, desenvolvimento social e especialmente pôr as crianças em contato com o cavalo. E esse trabalho também fez uma contribuição para a área de esporte, para organizar um projeto de volteio para fins educativos. Nessa pesquisa, foram feitas algumas observações. Eu vou falar os tópicos que está aqui no artigo. Rápida familiarização das crianças com o programa.
um aumento de qualidade nas relações interpessoais, caracterizado por uma diminuição das agressões e o aumento do controle, do autocontrole e um respeito ao cavalo pela criança em diferentes dimensões. As crianças tiveram uma melhor autopercepção nas aulas de volteio, se forem comparadas com a atividade física da escola. No artigo ela diz que as crianças tiveram um autoconhecimento físico e pessoal melhor depois que começaram a praticar o volteio.